tarde a todos. Eu sou o Luiz Aires e vamos dar continuidade aqui ao capítulo 2 da parte 2 do livro A Mente Moralista. Vamos tratar então dos botões gustativos da mente moralista. Inúmeros são os sabores culinários e inúmeros são os botões gustativos da mente moralista. E com isso aí o autor está fazendo, na verdade, uma analogia entre diversos sabores, entre diversos papilos, receptores de sabor que nós temos na língua, com os nossos diversos receptores mentais, de valores morais. E mostrando que é como se fosse um grande banquete. Da mesma maneira que eu posso selecionar comidas baseadas nos meus sabores culinários, eu posso também fazer uma seleção de valores morais baseado nos meus botões gustativos da mente moralista. Pessoas seculares veem o iluminismo como uma batalha entre dois inimigos. E essas pessoas seculares quem são? São aquelas pessoas que não acreditavam em religião, que não acreditavam em anjo, que não acreditavam em praticamente nada da parte religiosa. Eles só acreditavam numa coisa, na ciência. E eles viam o quê? Esses dois inimigos que ele viu eram a ciência com a razão e a religião com a superstição. E a razão derrotou a superstição e a luz substituiu a escuridão. Os pensadores do iluminismo se uniram em seguida e se dividiram. Se uniram e em seguida se dividiram. Eles se uniram para rejeitar a revelação divina como fonte do conhecimento moral. Ou seja, eles não aceitavam a igreja, na verdade, as leituras da igreja, a interpretação da igreja, como o caminho a ser seguido em termos de códigos morais. Mas eles se dividiram na questão do raciocínio, poder deduzir a moralidade, como Platão acreditava. Que o Platão acreditava essencialmente na razão, no raciocínio. Ou, se da mesma maneira que a linguagem, o paladar tinha que ser estudado pela observação. Ou seja, na verdade, ficar prestando atenção, são os valores que cada povo tem para, a partir daí, então, estabelecer o código moral de um determinado grupo, de um determinado povo. O famoso filósofo David Hume, ele tinha as seguintes premissas, que a moralidade ela era a função dos sentimentos e que o prazer era a função da virtude e, consequentemente, o desprazer era a função do vício. Ele se baseava em analogias sensoriais e, em particular, na analogia do paladar, ou seja, na verdade, quer dizer, ele fazia todo um trabalho reflexivo, avaliando, na verdade, as intuições dele para, em cima disso aí, trabalhando os códigos morais. O julgamento moral é um tipo de percepção e a ciência moral deve começar por um estudo cuidadoso dos receptores de sabores morais. Jeremy Bentham, que foi um famoso antropólogo, ele escreveu uma obra que foi Os Princípios da Moral e da Legislação. E o princípio da utilidade, que, segundo ele, significava aquele que aprova ou desaprova toda ação, ou seja, seria o princípio da utilidade, de acordo com sua tendência a aumentar ou diminuir a felicidade da parte cujo interesse está em questão. Resumindo, um código, ele seria válido, a ação seria válida se ela aumenta a felicidade das pessoas. E se ela, na verdade, reduz a felicidade das pessoas, ela não é uma ação para ser aprovada, ela tem que ser reprovada. Kant, outro filósofo famoso, não se convenceu com os argumentos de Hume, que, na verdade, eram as emoções que guiavam, eram os sentimentos que guiavam o código moral, através das sensações de prazer e de desprazer. Ele entendia que pessoas com diferentes sentimentos morais se fosse isso, implicariam diferentes obrigações morais. Por exemplo, no caso de diferentes culturas, nós teríamos diferentes valores morais. E no entendimento dele, tal qual o entendimento de Platão, os códigos morais deveriam ser únicos, independente de cultura, independente de país. O que fosse certo no país A deveria ser certo no país B. E a mesma coisa para aquele que fosse errado. Ele definiu uma única moralidade para todas as pessoas nos mais diversos lugares e culturas. A visão predominante entre os antropólogos era de que
Inicialmente, nossas transformações importantes se deveram ao processo da evolução e nos levaram ao quê? A nos tornar criaturas bípedes, as ferramentas que passamos a utilizar e o crescimento do nosso cérebro. Mas a partir do momento em que nós desenvolvemos a nossa capacidade de cultura, a evolução biológica ela parou de ser relevante, ou pelo menos se tornou menos relevante. E a cultura é tão poderosa que ela pode fazer com que os seres humanos se comportem de maneira a substituir quaisquer instintos ancestrais que compartilhamos com outros primatas. Segundo os neurologistas Dan Spergett e Lawrence Hirschfeld, os módulos são como pequenos interruptores no cérebro de todos os animais. Eles são atraídos por padrões importantes para a sobrevivência em um nicho ecológico específico e, quando detectam esse padrão, enviam um sinal que, em certo ponto, muda o comportamento do animal de uma maneira geralmente adaptativa. Por exemplo, um detetor de cobras, um dispositivo de reconhecimento de rostos. Então, nós temos animais que eles já nascem, na verdade, com esse módulo cognitivo com relação à cobra. Quando aparece uma cobra, ele já sabe que aquilo representa perigo. Veja que aquilo não foi aprendido. Esse módulo foi algo que foi incorporado no cérebro dele. É uma adaptação a uma gama de fenômenos que apresentavam problemas ou oportunidades no ambiente ancestral das espécies. Sua função é processar um determinado tipo de estímulo ou informação, por exemplo, cobras, rostos humanos. Eu diria o seguinte, quando um bebê chora, a mãe, de um modo geral, ela sabe quando que o bebê está chorando porque está molhado, quando que o bebê está chorando porque está com fome. E isso é o quê? Isso aí é um módulo cognitivo, que na verdade, principalmente as mulheres têm, as mães têm essa capacidade com relação aos filhos de interpretar por que a criança está chorando, o que ela está pedindo. Tem pessoas que fazem isso até com os animais, na verdade. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre os gatilhos, os originais e os reais. Os gatilhos originais é o conjunto de objetos para os quais nós temos um módulo que foi projetado, um módulo de deteção, certo? Por exemplo, o conjunto de todas as cobras é o gatilho original do módulo detetor de cobras, que alguns animais já nascem com ele, nunca viram uma cobra, mas sabe só da cobra chegar perto, o animal já está se afastando. E os gatilhos reais são todas as coisas do mundo que acionam esse módulo detetor de cobras. Cobras reais, cobras de brinquedo, pedaços de madeira, reto, curva, etc. e tal. E qualquer coisa, qualquer objeto que possa te assustar se você verificar que está se movimentando na grama. Então observe, por exemplo, quando eu estava lidando com o alicerce moral, cuidado e dano, que é o primeiro dos alicerces morais, que eu vi uma criança chorando, o que era acionado? Quer dizer, o que era acionado é esse meu módulo de cuidado com bebês, de cuidado com crianças. Então, se ele chora, aquilo me incomoda. Imediatamente existe uma reação minha, uma tendência a se aproximar, a se proteger. Mas observa que isso vai além. Esse é o gatilho real. E o gatilho? Esse é o gatilho original. E o gatilho real? O gatilho real se eu ver um animalzinho passando fome, eu vou querer alimentar um animalzinho. Se eu ver um animalzinho abandonado, eu vou ver o que eu posso fazer para ajudar esse animalzinho para ele não ficar abandonado. Observe que isso é um gatilho real, que é uma extensão desse gatilho, desse módulo, gatilho original de cuidado com crianças. Mas, além disso, existem os módulos de erros, que são recursos que alguns animais nascem ou desenvolvem para se proteger. Por exemplo, tem animais que na floresta que eles têm a capacidade de transformar a cor deles e fica todo verdinho, de uma maneira tal que você olha e você não identifica, você não vê nada, você fica vendo a folhagem e ele está misturado na folhagem. Existe um animalzinho que se chama mosca das flores, e ele tem a propriedade, ele desenvolveu listras amarelas e pretas ao longo do seu corpo. Com que finalidade? Com a finalidade de ficar se parecendo com a vespa. Então, quando os pássaros olham e veem aquelas listras amarelas e pretas, imaginam que seja
uma vespa, e por isso então não chegam perto por causa do módulo detetor, né, de vespa que eles têm. E com isso então se salvam muitas vidas da mosca, das moscas das flores, que se não fosse assim, né, viraria um banquete dos pássaros. Uma outra questão. Pais e professores devem ter permissão para surrar as crianças por desobediência? Ou podemos colocar de uma maneira mais suave, pais e professores devem ter permissão para dar umas palmadas nas crianças por desobediência? Bom, se estivermos falando da ideologia de esquerda, não. A palmada tipicamente desencadeia julgamento de crueldade e opressão. Essa é a posição da esquerda e, consequentemente, a resposta será não se estivermos falando da ideologia da esquerda. E para a ideologia da direita? Para a ideologia da direita é um pouco diferente. Por quê? Eles entendem que esse julgamento sobre a aplicação adequada de disciplina sobre as crianças tem a ver com o cumprimento de regras, e particularmente sobre o respeito aos pais, às mães, aos tios, aos parentes, aos professores, né? E diante disso, dependendo da gravidade do que seja que a criança esteja fazendo, o pessoal da direita entende que, na verdade, é importante sim você dar uma enquadrada na criança, umas palmadas, eventualmente até um outro tipo de castigo para corrigir esse tipo de comportamento. Portanto, ainda que todos nós compartilhemos o mesmo pequeno conjunto de modos cognitivos, podemos conectar ações e modos de tantas maneiras, de modo que podemos construir matrizes morais conflitantes sobre o mesmo pequeno conjunto de fundamentos. E esse é um exemplo. Esse é um exemplo. Na verdade, estou trabalhando em cima do módulo cuidado e dano, e, no entanto, vocês vejam que a abordagem moral, se for de esquerda ou se for de direita, é bastante diferente. Vamos ver aqui uma demonstração da teoria usando o alicerce cuidado e dano. Você tem um filho de 4 anos que foi levado para o hospital para remover o apêndice. Chegando lá, aplicaram anestesia geral e você vê ele deitado inconsciente na mesa de operações. Quero registrar que foi oferecido para você um local onde tem uma vidraça e onde você pode, na verdade, enxergar todo o procedimento. Olhando o procedimento, você vê o cirurgião chegar com um bisturi e perfurar o abdômen do seu filho. Qual vai ser a sua reação? Pode ser que a sua reação seja de alívio, se for uma reação racional. Por quê? Porque o procedimento já está em andamento para resolver um problema, um apendicite do seu filho. Mas pode ser que você, na verdade, se sofra com aquele procedimento a ponto de não conseguir nem olhar, né? Você sinta dor com aquilo. Então, é racional a tua reação? Não, não é racional, mas faz todo sentido como resposta do módulo cuidado e dano. Por quê? Porque é o seu filho que está passando por esse procedimento em uma mesa. Respondemos de modo emocional a sinais de violência ou sofrimento, principalmente quando uma criança está envolvida e mais ainda se for o nosso filho. Respondendo mesmo quando sabemos, conscientemente, que não é de fato uma violência e que ele não está de fato sofrendo. É como a ilusão de Miller-Lyer. Não conseguimos deixar de ver uma linha mais longa, mesmo quando sabemos conscientemente que elas têm o mesmo comprimento. Olhem para essa figura. Eu pedi isso para vocês olharem, te retirassem essas duas verticais, qual dessas linhas vocês me diriam que era mais comprida? É bem provável que vocês me respondessem que fosse essa primeira. Mas, a partir do momento em que eu puxasse essas retas, vocês teriam a comprovação de que elas têm o mesmo comprimento, não é verdade? Mas isso aqui é uma ilusão, né? Isso é o vértice é igual. Mas, olhando novamente para essa figura, continuamos vendo a figura de cima maior que a de baixo. Então, veja, é uma ilusão, mas essa ilusão, mesmo sabendo que é ilusão, não nos impede de estar vendo a figura de cima maior que a de baixo, ainda que saibamos que elas são do mesmo tamanho. E isso acontece muitas vezes em situações da vida, onde nós sabemos que a realidade é outra, mas o que nós vemos não é bem aqui. A abordagem pluralista, sentimentalista e naturalista de Hume, quer dizer, a abordagem pluralista, o que é a abordagem pluralista? É aquela abordagem aberta a outras opiniões, né? É atenta a outras opiniões, a outras colocações, a outros entendimentos. Né? Sentimentalista e naturalista de Hume, que é o quê? Né? Que é a abordagem dele é aquela de que as paixões são o senhor da razão,
né? Ela permeia entre os extremos do utilitarismo e da deontologia da psicologia moral. Por quê? Porque o utilitarismo, conforme nós já vimos, se o benefício for maior que o custo, é válido. Lembrando o dilema do bonde, né? 4, 5 pessoas em cima de uma ponte, e essa ponte está acima de onde vai passar um bonde, em cima dos trilhos. Só que, porque tem 5 pessoas, a ponte está muito baixa, e o bonde vai bater e vai derrubar todo mundo, e vai matar os 5. Não daria tempo deles saírem da ponte? Não daria tempo deles saírem da ponte, já está muito próximo do bonde. Então só tem uma saída, é jogar uma pessoa nos trilhos, porque aí com 4 pessoas a ponte vai subir e não vai matar mais ninguém. Então, de acordo com a teoria utilitarista, isso é válido, porque você salvou a vida de 4 em detrimento da morte de uma pessoa. E, de acordo com a teoria deontológica, não é válido, porque ninguém tem direito, na verdade, de prejudicar ninguém, ainda que seja para salvar uma vida, na verdade, de acordo com essa teoria. Então, observa que são 2 extremos, e são 2 regras. A teoria utilitarista é simples. Se o benefício for maior que o custo, tudo bem. E a deontológica não pode prejudicar terceiros, é uma regra. Mas já a abordagem de Hume é diferente, porque ele está falando nos receptores do paladar da mente moralista, tais como cuidado, justiça, lealdade, autoridade, pureza e outros mais, que nós vimos, né, em capítulos anteriores. E a grande diferença aí é que nós não estamos trabalhando debaixo de uma regra geral, não. O que nós vamos agora é analisar, né, sobre a ótica de cada receptor de paladar da mente, né, a melhor maneira de agir, o lado adequado, o lado correto e o lado que não seria correto de agir. A modularidade, que são esses módulos, né, pode nos ajudar a pensar em receptores inatos, em como eles produzem uma variedade de percepções iniciais que são desenvolvidas de maneira culturalmente variáveis, né? Os gatilhos, por exemplo, né, os gatilhos originais, certo?